O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos de número 30, verso 5. Aleluia por mais esta oportunidade. Mais lições na palavra do Senhor. A gente continua aprendendo sobre o tempo do fim. Esta expressão, tempo do fim, ela foi repetida algumas vezes no livro de Daniel. E é interessante, não só nós somos interessados em saber sobre o tempo do fim, sobre a volta de Jesus. Mas, bem antes de nós, os profetas, e principalmente o profeta Daniel, falou sobre esse tempo do fim. Aliás, quem disse para ele estas palavras, ele ouviu do anjo Gabriel. É só você ler Daniel 8, verso 17. Quando o anjo Gabriel foi enviado até Daniel para lhe revelar algo sobre a visão que ele havia tido e, não entendendo-a, o anjo disse claro que aquela revelação, aquela visão era para o tempo do fim. Aquilo ali serviu para despertar muito mais no profeta o desejo de saber, de ter a revelação sobre o tempo do fim. Até que já no final do livro de Daniel, diante da ansiedade que ele passou a ter em relação às visões que ele havia tido, o Senhor disse para ele: encerra, sela a visão, porque isto será para o tempo do fim. Deus estava dizendo para Daniel: Daniel, chega, isto vai acontecer. Tudo isto que você viu vai acontecer, mas não é no seu tempo. Será para o tempo do fim. Você sabia que comigo, com você, conosco, pode acontecer o mesmo? Nós temos que aprender, temos que descobrir os mistérios sobre o tempo do fim, estudar as profecias, mas temos que saber disto. Embora pregamos, cremos, ensinamos, Jesus breve virá. A volta de Jesus está próxima, mas quem sabe isto não acontecerá no nosso tempo. Quem sabe Deus está dizendo para mim e para vocês o mesmo que ele disse para Daniel. Pode ser que Deus esteja dizendo: olha,
tudo que você está ensinando é verdade. Eu falei mesmo isto, está na minha palavra, mas isto não é para o seu tempo. Esse tempo do fim, de que tanto você fala, de que tanto você ensina, não acontecerá no seu tempo. Temos que admitir que isto pode acontecer, que pode haver semelhança entre o que Deus disse para o profeta Daniel e o que ele pode estar dizendo a mim e a você. Mas, voltando ou continuando falando sobre esta atitude de Daniel em relação às profecias, você pode ler o capítulo 12 do livro de Daniel. Você vai ver que mesmo que Deus falou isso para ele, ele continuou ainda curioso. Ele continuou ainda perguntando algo concernente ao tempo do fim. Isto traz uma lição para nós. Não devemos ficar passivos. Não devemos relaxar em relação às profecias. Não devemos ter aquela atitude do servo infiel da parábola que disse: meu senhor tarda em voltar. Já há tantas profecias, ouvi essas pregações, estes ensinos desde criança, e ele ainda não veio. Aí você relaxa, como servo infiel, é lógico. Relaxa a sua vida espiritual, fica negligenciando a palavra de Deus, e olha, o dia aconteça e você vai ser surpreendido. Então, vamos continuar sabendo e querendo saber mais. Como está escrito lá em Oséias capítulo 6 e verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva, a sua vinda é certa. Aleluia! Então, não importa se na minha geração, na nossa geração, ou em gerações posteriores, a vinda do Senhor é certa. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer, em descobrir as profecias e em conhecer principalmente ao Senhor. Por isso, você já notou que nós temos feito uma inclusão nos nossos estudos da profecia ou das profecias do tempo do fim, mas temos aprendido sobre a base, a estrutura da nossa fé, que é a encarnação. Deus se tornando homem, morreu por nós. Não Deus, porque Deus não morre, Deus é eterno. Na sua forma humana, morreu como homem, ressuscitou, subiu aos céus e assentou no trono da majestade, depois de ter feito a purificação dos pecados,
está sentado ali, conforme Hebreus 1:5, e descerá um dia para o encontro, o nosso encontro com Ele nos ares e a instalação do seu reino. Aleluia, aleluia, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.